gente, bom dia, quase boa tarde, como é que vocês estão? Já estamos no final de setembro, mês também da campanha chamada Setembro Amarelo. Você sabe o que é o Setembro Amarelo? É uma campanha que fala sobre depressão e prevenção ao suicídio. Inclusive já vou deixar aqui o número do CVV, que é 188. Se você estiver passando por qualquer problema, se você estiver passando por um momento ruim, que você precisa falar com alguém, desabafar com alguém e que algumas vezes não dá pra ser a nossa família, liga pro CVV 188, que as pessoas estão lá pra te escutar, pra conversar contigo e pra poderes valorizar a tua vida. Mas o que eu quero trazer hoje é um assunto que é pouco falado, que é a depressão infantil. Mas antes da gente continuar esse assunto do vídeo, eu vou pedir para você já curtir esse vídeo e te inscrever no canal, porque é tri importante para o crescimento do canal que você se inscreva e curta todos os vídeos, porque assim ele vai crescendo e mais gente vai conhecendo o canal e inclusive sabendo sobre assuntos importantes como esse. E por que eu resolvi vir falar sobre depressão infantil? Porque eu tive depressão aos 9 anos de idade. E depressão é um assunto sempre muito complicado e delicado. E depressão infantil é quase que intocável. Lembrando, o que eu tive de sintomas não quer dizer que sejam os mesmos sintomas para todo mundo. Não quer dizer que toda criança que tenha depressão tem os mesmos sintomas que os meus. E não quer dizer também que uma criança tendo os mesmos sintomas que eu tive, ela tenha depressão. Então nada de pânico, tá? Mas se você vir qualquer dessas alterações que eu estou falando ou qualquer outra alteração no seu filho, é melhor que você investigue, mas não pire, por favor. Eu tive depressão com 9 anos, como eu falei, eu estava na 3ª série. E a minha mãe, nesse mesmo ano, também dava aula na 3ª série numa outra escola. E foi assim que apareceu o primeiro sintoma da depressão. Eu pedi pra minha mãe que eu queria ser aluna dela. Eu queria trocar de escola para poder ser aluna dela. Por que isso? Porque todas as vezes que eu visitei a escola da minha mãe, que eu precisei ir pra turma da minha mãe, eu me senti extremamente acolhida, porque as crianças se davam bem comigo, me tratavam bem, ela tava a minha mãe, meu porto seguro, né? Então era muito mais fácil estar ali, porque eu já sofri um pouco com bullying nesse período, e eu não sei se vocês já viram uns vídeos atrás que eu falei sobre ser filha de mãe solteira, falei sobre a relação que eu tinha com meu pai e exatamente nesse período. Se você não viu, vá olhar, né? É filha de mãe solteira, eu vou colocar o link aqui embaixo. E eu falei nesses vídeos que eu tive problema na 2ª série e na 3ª série com as apresentações de escola, de serem obrigatórias, no Dia dos Pais e tudo mais. Então isso desencadeava alguns problemas. E obviamente, eu na escola da minha mãe não teria esse problema, porque a minha mãe saberia como trabalhar com esse período e eu não teria nenhum sofrimento. Esse foi o primeiro sintoma. E claro que a minha mãe disse que não, mesmo que eu fosse para a escola dela, os problemas aconteceriam. Então, não ia me proteger realmente de nada. Só ia me botar numa bolha naquele primeiro momento, mas não ia adiantar muita coisa. Logo depois, eu comecei a falar que eu tinha milhares de dores. Teve uma época que eu sentia dores nas pernas, mas enfim, depois passou. Mas o que eu mais sentia era dor nos olhos. A dor nos olhos era muito frequente e eu realmente sentia a dor. Era bem bizarro, mas eu não tinha nada. Tanto que eu só fui usar óculos muito tempo depois. Por causa que eu estava com dor, eu dizia que eu estava doente, então eu não queria ir pra aula. Eu acredito que eu devo ter faltado uma vez, porque, vamos ver o que é, mas depois a minha mãe foi me levar no médico. E o médico dizia que eu não tinha nada. Não tinha nada físico, né? E eu lembro de um dia, especificamente, que eu acho que a gente foi no médico, que eu tava com roupa de sair, por isso que eu lembro. Roupa de sair, quem não lembra disso? Eu tava com roupa de sair e eu fui pra aula mesmo assim. E eu chorei muito. E, cara, olha que loucura. A gente não tinha carro naquele período. E a minha mãe, coitada, tinha que me levar a pé pra escola. Eu não sei nem como ela me levou, porque eu acho que ela não deve ter chamado um táxi, enfim, não me lembro. Mas ela me levou pra escola. Daquele jeito, chorando, não querendo ir pra aula. E aí aquela coisa continuava, não tinha nada, né, físico. Aí então fomos pra psicóloga. Foi aí que apareceu a psicóloga na minha vida. A psicóloga diagnosticou sim a depressão e o motivo seria um luto pela mamadeira, porque eu tinha acabado de largar a mamadeira. Sim, eu tinha 9 anos e eu ainda tomava mamadeira, mas eu tomava mamadeira escondida.
tá? Ela não era uma coisa que eu andava o tempo inteiro, ela não era, uma muleta de andar o tempo inteiro com ela. Eu tomava mamadeira em casa escondida, quase, assim, tipo, se tivesse alguma amiguinha brincando, Deus me livre. Mas eu tinha alguma coisa que era muito forte com ela, não sei o que ela me remetia, mas era algum elo que fazia com alguns momentos da minha vida, acredito, me dava segurança, e então eu fiquei muito mal quando a mamadeira foi retirada. Se tu me perguntar se teria um jeito correto de fazer essa retirada da mamadeira, eu vou dizer que eu acho que não, que eu acho que isso ia acontecer de qualquer jeito. Eu precisava tirar a mamadeira e, enfim, não ia ter um jeito melhor ou pior, mas foi o que aconteceu. Era um reflexo disso, eu acho que seria meio que normal. Minha mãe não ia me deixar tomar mamadeira até os 12 anos, então ela tinha que ser retirada de alguma forma. Aí então eu comecei o tratamento. O tratamento em si era eu conversar com a psicóloga. Eu ia lá, contava os meus dias, contava o que acontecia comigo, se tinha alguma coisa ruim. Criança tem dificuldade de falar das coisas ruins, né? Então eu acho que eu falava muito da minha vida, das coisas que aconteciam. Eu lembro de levar álbuns meus pra mostrar a minha família, porque lembrem que eu era filha de mãe solteira, meu pai não queria ser meu pai, e então eu precisava mostrar um pertencimento a um lugar, né, a uma família, e ao amor que a minha família tinha. E eu tenho até hoje muito amor da minha família toda, por parte de mãe principalmente. Então eu acho que eu queria mostrar isso pra psicóloga, então eu fazia questão de ir lá mostrar meus álbuns de aniversário e tudo mais. Me recordo também que, além do tratamento com a psicóloga, eu também tomava umas gotinhas homeopáticas. Toda vez que eu ia pra escola, minha mãe me dava umas gotinhas. Era pra eu me acalmar, era pra fazer a prova melhor. Falava pro que era e, enfim, dava o seu resultado de alguma forma, me acalmava. Com a minha depressão aos 9 anos, isso se reflete muito no meu comportamento como mãe, né? Na minha maternidade com a Maria Luísa. Por quê? Porque eu fico mais atenta a alterações de humor dela. Principalmente nessa idade agora. Vou falar pra vocês que eu não acredito em fases. Eu já conversei isso com a Marisa Noto num vídeo aqui, que eu falo que nem tudo pra mim são fases. Eu acho que existam as fases sim, principalmente quando é bebê, ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, que a criança vai se entendendo como um ser independente da mãe. Essas alterações eu realmente acredito que sejam fases. Mas na idade da Malu, com 7 anos, eu já não consigo acreditar muito nisso. Então eu gosto de dar uma olhada sempre. Qualquer alteração dela, eu vou um pouquinho mais a fundo para entender. Algumas vezes uma irritabilidade já aconteceu dela ter passado muito tempo com tela. Tela causa irritabilidade, já é comprovado por pesquisas que muita tela, muito celular, muito tablet, muita televisão causa uma certa irritabilidade. Ela já não usava tanto e a gente foi pro quase zero, só fica mais ou menos na televisão. O ano passado foi um dos momentos que eu vi essa maior alteração, não por causa das telas. A Maria Luísa estava muito cansada e a gente não sabia, não se ligou nisso, e ela teve um ataque aqui em casa, gritando, berrando, me xingando, querendo me bater, querendo bater no pai. Foi horrível e a gente tentou entender o que estava acontecendo. Conversei com a professora, a gente foi tentando investigar. O que era? Eu tinha uma criança extremamente cansada, porque ela estava com o máximo de aulas, a aula estava indo até meio de dezembro, ela fazia 3 aulas extras. Olha a loucura, ela fazia aula de música, aula de balé e aula de teatro. Mas se ela pudesse, ela fazia muito mais, mas cansa, né? Então ela fazia essas 3 aulas. Nesse período de final de ano, todas elas estavam com ensaios para apresentações. E além disso, ainda tem o meu trabalho, que algumas vezes eu tenho eventos à noite, e os que eu podia levá-la, eu tentava levá-la, vou falar a verdade. Por quê? Porque eu queria ter mais tempo com a minha filha, porque acabava que se eu fosse pro evento, eu não ficava com ela de noite, então eu levava. E a gente teve que diminuir o ritmo. E a gente diminuiu o ritmo até esse ano, até o começo das aulas. A gente esperou para colocar ela numa aula extra, pra sentir o quanto ela ficaria cansada ou não, porque eu senti o grito da minha filha de cansaço. Então, gente, todas as alterações de humor que os nossos filhos tiverem, irritabilidade, muito sono, não querer ir pra escola, choro por nada, é alguma coisa. Essa criança tá gritando por alguma coisa que ela não sabe te dizer que ela tá com algum problema. Infelizmente, eu não tive só aquele episódio de depressão aos 9 anos. Eu tive outros episódios de depressão durante a minha vida, mas toda vez que alguma coisa de diferente acontecia, a minha mãe estava muito ligada,
Então qualquer alteração minha de humor, vontade ou não de comer, algumas vezes ou eu comia muito, ou eu não comia nada, ou eu queria só dormir, não queria ir pra escola, ou chorava muito. Cada um foi de uma forma diferente, né? Alguns eu me abria, outros eu não me abria tanto. E todos esses episódios de depressão não foram piores exatamente por causa da minha mãe, assim, que ela tava sempre muito ligada, muito atenta com o que estava acontecendo comigo. Então, alterações de humor, coisas que não eram normais da minha Sabrina, da minha essência, a minha mãe já ligava um alerta. Minha mãe sempre foi muito minha amiga, assim, minha mãe sempre foi minha melhor amiga. Então, essa é uma coisa que eu digo pra vocês: conversem muito com os filhos de vocês. Minha mãe trabalhava demais. Imagina, mãe solteira, tinha eu, minha irmã, meu irmão, todos os problemas da casa, mas ela tava sempre ali, sempre alerta, vendo que tinha alguma coisa diferente e que ela precisava fazer alguma coisa. Ela queria entender, queria saber, queria conversar. Algumas vezes eu não estava disposta para conversar, e isso é muito normal quando você está com depressão, mas ela estava sempre ali. Então eu tenho muito a agradecer a minha mãe, muito mesmo, assim, porque todos os meus momentos de dificuldade ela estava ali. Então é o que eu digo pra vocês: conversem com os filhos de vocês, saibam o que está se passando na escola. Se tiver qualquer alteração, você tá vendo ali, para um pouquinho, isso aqui não é o meu filho, descubra o que tá fazendo com que seu filho fique diferente. Vá atrás, só não pressione. Não pressione. Não adianta gritar, berrar, porque não vai adiantar, ele não vai falar. Então aprenda a conversar com seu filho, a encontrar um meio de saber o que está se passando com ele. Gente, compartilhem esse conteúdo, é só o que eu peço pra vocês, porque eu não sei se vocês estão passando por isso, mas pode ser que alguém muito próximo de você esteja e precise saber mais sobre depressão infantil. Compartilhem. Um beijo. Tchau, tchau.